levado por egípcios e por faraó. Sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito, na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei em sua presença. Sai do chão então, por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, um grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Que é com esse ritmo bacana e com essa galera gente boa, linda, que eu tô adorando conhecer vocês, que nós vamos começar mais um programa Tá Ligado. É a galera do Agnus Dei aqui na Igreja Nova Vida. E aí, gente, tudo bem? Fala pra vocês. Já tem um tempo que a gente estava querendo vir fazer um Tá Ligado aqui. Nós vamos debater hoje, gente, sobre o jovem e a religião. E eu não podia escolher, assim, um público melhor para poder participar desse programa, né? Então, olha, hoje nós estamos aqui na Igreja Nova Vida e eu gostaria que você de casa prestasse muita atenção. Porque a religião, gente, é um tema sempre muito polêmico. Dizem que a gente não discute sobre futebol, religião e política, né? Mas hoje nós vamos discutir sobre religião. Mas a gente está aqui, eu queria deixar claro, pessoal de casa, que a gente não está aqui para criticar nenhuma religião, nenhum fiel adepto de nenhuma religião. A gente está aqui para incentivar a busca de alguma religião. Porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas só de o jovem estar inserido em alguma religião, desde o nascimento, assim, através da família, isso eu acho que já ajuda na formação dos princípios mais positivos, seja a religião qual for, né? Então eu gostaria de começar sabendo a opinião de vocês sobre a importância da religião na vida do jovem, assim. É realmente importante? Então, eu acho assim, é importante sim, porque, igual você está falando aí, na questão da família, né? A importância e a questão da família. Eu acho que todo mundo aprende uma religião porque o pai passou, que a avô passou e por aí vai. Mas eu acho muito interessante, no nosso caso, jovem, da gente mesmo escolher uma religião para a gente se encaixar, né? Eu acho que às vezes o pai impor uma religião, por causa que é uma tradição de família, eu acho que não é algo legal. Porque, igual a gente estava até conversando aqui antes, você mesmo falou de um caso que aconteceu com você. E acontece muito isso mesmo. Às vezes, por exemplo, o jovem vai para a igreja porque o pai, senão o pai não deixa sair depois do culto ou da missa. Acontece muito isso. Então acaba não sendo uma coisa de coração e acaba não
adiantando nada, porque ir numa igreja, ir no culto, seja qual religião for, por obrigação, acho que a ideia da religião não é essa. A ideia da religião não é prender, é fazer a pessoa ser livre. Então, eu acho que para você fazer parte de uma religião, não pode ser imposto pelo pai ou pela mãe ou por uma tradição de família. Acho interessante o jovem fazer a sua escolha. E aí, gente, e vocês? A importância assim, da religião na vida de vocês e dos jovens da sociedade? Tipo assim, eu acho que nem o David falou, uma parte eu concordo com ele, a gente não deve pressionar muito o filho, assim, a ir para uma igreja, sabe? Eu acho que deve ser mais naturalmente, porque um exemplo, assim, muito dado é o futebol, vamos supor, vou falar, uma criança nova, o pai tem um sonho que ele seja um jogador de futebol, um menino que joga futebol. Aí o menino ele vai forçando o menino ir no futebol, forçando, e o menino acaba tendo uma desilusãozinha lá. Aí a mesma coisa, assim, eu acho que a religião, o pai com o filho, ele não pode ficar forçando o filho. Eu acho que se a pessoa se sentir bem naquilo, ele vai continuar indo, ele vai tipo assim, não vai tomar gosto, não vai tomar, vamos dizer, um nojo por aquilo. Ele vai querer ir mais e mais, que nem aconteceu comigo. Eu não fui forçado. A minha mãe só dava uns toquinhos ali, e aqui eu fui por vontade própria, sem força. Tem coisas que eu concordo e coisas que eu não concordo. Pelo fato de, a Bíblia fala em que, eu não lembro se eu acho que é em Provérbios, ela fala que assim, ensina a criança um caminho que deve andar e ela não se desviará dele. Eu creio sim que o pai não tem que impor a religião para o filho. Você vai ser assim, você tem que seguir essa religião. Mas ele pode, igual o Rafael falou, dar um toque no filho. Filho, você está precisando disso? Vai assim, vai na igreja, entendeu? Porque é uma coisa que a gente, querendo ou não, você é influenciado pela religião da família. Né? Pelo caso, é igual a minha avó que me levou para a igreja, que me trouxe para a igreja, com 4 anos de idade. E eu creio que a maioria das pessoas aqui, todos têm um ascendente na igreja. Então, influencia sim, mas eu não concordo dela impor a religião. Mas no fato da família poder ajudar o jovem, dando a sugestão para ele seguir um caminho, eu concordo da família, porque, querendo ou não, a família influencia muito nesse fato. Todo mundo aqui, como é que foi? Como é que vocês vieram para a igreja? Eu vim através que minha mãe me fez vir. Então, eu glorifico pela minha mãe ter me fazido vir por muito tempo, que assim, através de uma mulher da escola dominical, eu ouvi falar de Deus. Então, não é obrigado, mas não pode deixar largado. Que minha mãe me obrigava a vir pelo menos de manhã. Aí eu glorifico, porque assim eu ouvi falar de Deus. E no seu caso deu certo, então? A mãe fazendo você vir. Certo. E vocês, como é que foi? Bom, eu sempre vim na igreja, meus pais sempre foram evangélicos, né? Assim, sempre foram da igreja e tal. Então, eles sempre levavam a gente para a escola bíblica, culto à noite. Então, a gente cresceu num lar já dentro da igreja, né? Então, tipo assim, a gente não conheceu muito assim, as coisas que todo mundo fala de lá de fora, porque a gente não teve oportunidade. Mas, assim, a religião, na nossa vida, na vida do jovem, ela é interessante, porque o que a gente tem vergonha de perguntar em casa, a gente pode perguntar na igreja. O que a gente não tem coragem de falar com o pai, com a mãe, a gente pode chegar num pastor, num padre, em um líder e conversar com eles, porque eles estão aqui realmente para ajudar a gente, né? Então, eu acho que é interessante o jovem estar inserido em alguma religião, porque assim ele tem um caminho mais certo para seguir. É isso que eu ia falar, para a gente voltar a essa questão da importância mesmo da religião. Então, como que é o dia a dia de vocês? Quem vai falar para mim, assim, do grupo? O grupo como surgiu? Por que surgiu? O que vocês fazem? É legal fazer parte do grupo? Senão vocês não fariam, né? Não é? Então eu queria saber, assim, por quê? Como surgiu a ideia? Tem quanto tempo que existe? E a importância do grupo também na vida de vocês? Então, por exemplo, essa palavra religião é uma coisa que a gente não prega. Então, a gente nem gosta de usar esse termo religião. Porque, na verdade, se você for ver hoje, por exemplo, as guerras que acontecem no mundo inteiro são por causa de religião. Né? E o próprio Jesus, eu creio que Jesus ele não tem religião. Eu penso isso para mim, sabe? A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, nós pregamos Jesus. Se você encontrar Jesus na igreja católica, você encontrar Jesus, aí é com você, ninguém pode te julgar e te apontar o dedo. Aí, respondendo a sua pergunta, o grupo começou há 6 anos atrás, e por causa realmente dessa necessidade de passar para o jovem, igual eu, por exemplo. Eu fui um jovem que tive depressão.
E na minha adolescência eu tentei até suicídio. Então, eu encontrei na religião um lugar onde eu posso conversar, onde eu posso me expressar, onde eu aprendi a fazer teatro, onde eu aprendi a dançar, eu aprendi a cantar, coisas que com a religião eu consegui, né? Então, assim, e aí como que acontece? Eu encontrei isso para mim, eu quis passar isso para os outros jovens. Então, quando a gente vai, por exemplo, para uma praça, igual a gente apresentou no presídio aqui da cidade, em hospital, a gente não fala assim, vai lá para a minha igreja. Não. A gente fala assim, eu encontrei Jesus, e Jesus proporcionou que eu fizesse teatro, que eu dançasse, que eu me expressasse. Hoje eu não tenho mais depressão. Eu passo, sim, por problemas, eu passo, sim, por dificuldades, mas eu tenho hoje um amigo. Eu não me sinto mais sozinho como eu me sentia antes. Então, o grupo começou por essa necessidade. Primeiro, Deus ter sido alcançado por uma religião e de pensar assim, pô, tem tantos outros jovens lá fora que talvez estão sentindo a mesma coisa que eu, estão passando pela mesma coisa que eu, então eu quero falar para esse jovem que, pô, às vezes ele está aí, ó, ele tem a escolha de vir e ver como é que é. Por exemplo, ele pode vir e falar assim, não é isso que eu quero. Então ele vai procurar, de repente, uma outra religião. Mas eu acho muito importante, sim, o jovem, principalmente o jovem, que hoje em dia são tantas coisas que são oferecidas, então eu acho que a religião é mais uma coisa para ser oferecida. Do mesmo jeito que tem a droga, que tem as baladas, que tem tantas coisas que não vou discutir que isso é certo, isso é errado, mas tem a religião, que é algo que está sendo oferecido para ele, que de repente, como para mim foi oferecido, para mim fez muito bem. Né? Hoje eu tenho 10 anos que eu faço parte de uma religião. E eu não voltaria atrás nunca de deixar de fazer parte. Pelo contrário, quanto mais pessoas eu puder falar, vale a pena você fazer parte de uma religião, eu vou falar. Então o grupo começou com essa ideia. Assim, eu creio que todos os meninos que estão aqui, você perguntou, está valendo a pena? Eu tenho certeza que está valendo a pena, né? Porque é igual hoje aqui, por exemplo, a gente está dando entrevista para o Tá Ligado, então, olha que legal. Né? Eu não imaginei uma pessoa como eu era, por exemplo, totalmente tímido, né? Me sentir inferior e depressivo, tá aqui hoje, por exemplo, conversando. É algo se que comunicando com tantos amigos, isso, né? Fiz amigos, ter uma família, né? Então eu acho que é muito importante, sim, para o jovem hoje estar inserido numa religião e estar se encontrando nessa religião. Eu acho muito interessante. Tem algum significado esse Agnus Dei, né? Deve ter. Tem, claro, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Está escrito em latim. Muita gente deve querer saber isso. É. Quem vai falar para mim? Eu gostaria de falar, tipo assim, é o que o David falou, e essa situação de chegar no Agnus, não só foi com o David, tipo assim, todos aqui têm uma história para chegar aqui, sabe? Todos chegaram aqui e aqui, nessa religião, foram tratados, posso dizer, curados, sabe? Porque cada um aqui tinha uma dificuldade lá fora, mas não sabia como suprir essa dificuldade, sabe? E cada um chegou aqui. Eu cheguei aqui numa fase minha que foi difícil, sabe? Eu tava passando por um momento difícil, alguns não sabiam, mas foi difícil para mim. Eu chegando aqui, eu encontrei auxílio dos meus amigos, encontrei auxílio de todos e através da religião, podemos dizer assim, eu fui curado. E como é que é o dia a dia de vocês, assim? Quantas vezes por semana vocês vêm culto? Vocês têm reuniões? Como é que vocês aprendem as músicas, as coreografias? Quem cria? Como é que é a rotina do grupo? Vocês têm responsabilidades? O fato é assim, ele é líder, né? Eu só vou falar do que a gente passa aqui dentro. Tem ensaio uma vez por semana, né? Às vezes tem ensaio extra quando está precisando de passar uma coreografia nova, mas o nosso ensaio mesmo é domingo à tarde. Todo domingo às 2 horas tem o nosso ensaio. As coreografias quem faz, a maioria é o David, e tem a Tatá também, que é a nossa líder, também já ajuda a fazer, entendeu? A coreografia, assim, não tem uma pessoa específica para fazer. Por exemplo, eu ouvi uma música, eu achei bonita, eu fiz uma coreografia. Eu posso chegar nele e falar assim, eu estou querendo passar coreografia e tal. E aí, se ele falar, pode passar, a gente passa. Então, não tem uma pessoa específica. E é isso, nosso dia a dia, quando a gente reúne, é sempre falando de coisas boas, né? Sempre tem um assunto saudável, sempre tratando as pessoas e nos tratando também. Então, o nosso dia a dia é normal, como de qualquer outro jovem. Ok, gente. Bem, a gente vai dar uma paradinha para o intervalo, mas não sai daí não, porque no próximo bloco tem mais Tá Ligado aqui na Igreja Nova Vida, com a galerinha do grupo Agnus Dei, debatendo sobre o jovem e a religião.